It is a great day for science. It is a great day for humanity. Lies far beyond the earth. Investiga o fascinante mundo da microbiota humana, os milhões de micróbios que habitam o nosso corpo e comandam a nossa saúde. Procura, nesses micro-organismos, novas formas de prevenir e tratar tumores. Olá, Ana Margarida Almeida. Depois de 13 anos fora, regressou recentemente a Portugal. Qual é o foco do seu grupo de trabalho? O nosso grande objetivo é utilizar o microbioma humano como uma ferramenta para prevenir, interceptar e tratar o cancro coloretal. A investigação nesta área tem tido um crescimento exponencial na última década. Se olharmos para o último ano, o que é que mais a entusiasma no conhecimento gerado nesta sua área de investigação? Eu acho que o ano passado, em 2023, em abril, houve um grande virada de página nessa área de investigação da microbiota, que foi a primeira droga oral aprovada com base na microbiota. Aprovada nos Estados Unidos. Aprovada nos Estados Unidos, por enquanto. Esperemos que chegue em breve à Europa. E é uma droga que modela a microbiota intestinal e previne a recorrência de uma infecção por uma bactéria, que é Clostridium difficile, e que, uma vez infectando o doente, tem muita tendência a recorrer. É uma infecção potencialmente fatal. Exatamente. Está neste, certo? Este que está aqui. O que é que mais entusiasma nessa porta aberta? Ou seja, para que outras infecções, para que outro tipo de doenças é que podemos esperar agora novidades? Sim, existem dois campos muito grandes nesta área da investigação. Uma delas são todas as doenças que têm a ver com o foro gastrointestinal. E a outra área, que é a área em que eu trabalho e que me fascina imensamente, é a área do cancro. E aí em que fase estamos? Em termos de terapias anticancro baseadas na nossa flora intestinal e na microbiota, em que fase estamos? Estamos na fase de testar muitas terapias. E neste momento estamos a passar, para além de só da observação de que existe alguma coisa que não está bem, que existe uma associação entre o desequilíbrio da microbiota e o desenvolvimento de cancro, para começarmos a desenvolver terapias que possam ajudar a modular essa microbiota. O nosso laboratório foca-se essencialmente naquele passo precursor, mesmo antes de alguém vir a desenvolver o cancro, e tentar perceber o que está de diferente na microbiota de uma pessoa que vai desenvolver cancro daí a uns anos, e se conseguimos alterar para que essa microbiota seja saudável e que o cancro nunca se venha a desenvolver. Qual foi, até o momento, na sua perspectiva, o contributo mais importante do seu trabalho de investigação para a compreensão desta relação entre a microbiota e o desenvolvimento de tumores? Eu destaco essencialmente duas coisas. A primeira é que nós conseguimos perceber que doentes com cancro coloretal têm uma microbiota completamente distinta de pessoas saudáveis. E o mais espetacular disto é que pessoas com adenomas ou pólipos, portanto, são lesões precursoras de um tumor, têm uma microbiota que é intermediária entre pessoas saudáveis e pessoas com cancro. E isto dá-nos uma janela imensa de oportunidade, porque se nós conseguirmos, através de um teste fecal de microbiota, detectar quem são estas pessoas, conseguimos intervir essa microbiota. Regular antes que o cancro se desenvolva. E o que nós percebemos, e que estamos ainda a estudar, é que parece que essa microbiota saudável, essas bactérias saudáveis, são capazes de recrutar células antitumorais altamente especializadas, as células T e as células natural killer, que, como o nome diz, são especializadas em matar, especialmente células cancerígenas. O que é que está nas nossas mãos, em termos de hábitos diários e de prevenção, para além da alimentação, que é óbvio, o que é que está nas nossas mãos fazer para não desregular a nossa microbiota, para manter a microbiota o mais saudável possível? Então, a nível do cancro coloretal, eu queria salientar que a World Cancer Research Fund, uma associação americana, prevê que 47% de todos os casos de cancro coloretal do mundo sejam preveníveis através da alimentação e do exercício físico. É uma percentagem altíssima.
obviamente, a alimentação é o fator número 1. Qual é a receita-chave? É a diminuição dos açúcares, de gorduras, Carnes vermelhas. as carnes vermelhas e processadas, e existe imensa evidência científica nesta área, mas também uma coisa que faz parte da dieta mediterrânica, mas nós temos vindo a perder, é o não consumo de fibras, e que é altamente importante. Todos os vegetais, as leguminosas, quanto mais variedade de fibras nós consumimos, maior será a diversidade da nossa microbiota. E a nossa microbiota tem o mesmo número de espécies que a floresta amazónica tem. Nós pensarmos uma floresta amazónica por comparação a uma floresta só de eucaliptos, conseguimos perfeitamente perceber que uma microbiota diversificada é muito mais saudável do que uma microbiota dominada por uma ou duas espécies de bactérias. E tal como outras espécies, os micro-organismos que constituem a nossa microbiota também estão, alguns deles, em extinção, que é uma coisa que preocupa muitíssimo a comunidade científica neste momento. Sim, é verdade. Não falamos só de espécies animais que estão em extinção, mas a nossa microbiota também está em extinção. E nós sabemos que a microbiota está a desaparecer porque existem estudos em populações que ainda existem nómadas e que caçam, nomeadamente a população ácida na Tanzânia, em que nós conseguimos ver que a microbiota deles é muito diferente da nossa industrializada. E mais rica? Muito mais rica. Mais diversa. Por exemplo, houve um estudo muito recente, o ano passado, com crianças, em que 20% das espécies encontradas nesta população ácida de crianças não existe nas nossas crianças, exatamente. Incluindo uma das bactérias mais importantes que devia existir em todos os bebés, Bifidobacterium infantis, que é a nossa bactéria número 1 desde o momento em que nós nascemos. Que nos protege. É uma das bactérias que está a desaparecer. Para bebés que nascem de cesariana, existe um probiótico no mercado, exatamente com esta bactéria que eu mencionei há pouco, a Bifidobacterium infantis, que é uma bactéria que passa de mãe para filho, pelo canal vaginal e depois também pelo leite materno, mas que é necessário a mãe ter esta bactéria e que realmente nós temos vindo a perceber que já existe uma grande percentagem de mães que já perdeu, é uma das bactérias que está extinta e, portanto, não o consegue passar ao seu bebê. Os probióticos, que é algo que nós estamos muito habituados no nosso dia-a-dia, são micro-organismos vivos e que conferem um benefício à nossa saúde. Não são aconselháveis a uma pessoa saudável que não tenha qualquer problema de saúde. Eles são aconselhados em problemas específicos, nomeadamente após uma toma de antibiótico, em que há uma destruição completa da nossa microbiota e é necessário realmente haver aqui uma reposição. O que eu acho muito interessante nesta área é que, ao contrário dos nossos genes, que nós não podemos fazer muito em relação a isso, na microbiota nós temos tanto por onde fazer. A iniciativa Volt? Microbiota Volt? Portanto, a microbiota Volt é um bocadinho como a Arca de Noé. Basicamente, o que eles querem é ir a estas populações indígenas que ainda praticam hábitos mais ancestrais e fazer a colheita de micróbios, portanto, realmente uma Arca de Noé de micro-organismos. Exatamente. E, portanto, é uma coleção global cujo objetivo é preservar a longo prazo toda a diversidade de micróbios que existem no planeta. Hoje em dia nós sabemos que estes micro-organismos comandam quase tudo o que tem a ver com a nossa saúde e com a nossa doença, incluindo doenças neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson. Sim, nós hoje em dia, já dizia Hipócrates que todas as doenças começam no intestino e nós sabemos que a microbiota está envolvida em praticamente todos os processos fisiológicos do nosso corpo. Virtualmente mais de 90% de todas as doenças têm algum tipo de associação com a microbiota e as doenças do foro neurológico e psiquiátrico não fogem à regra. Existem estudos, nomeadamente com Parkinson, Alzheimer e autismo, que mostram associações entre uma microbiota disfuncional e estas doenças. Existem também os psicobióticos, que são probióticos, mas cuja a seleção de bactérias, são bactérias específicas que nós sabemos que têm um papel muito importante na produção de neurotransmissores. Existe também a dieta psicobiótica que promove a proliferação destas bactérias que eu estava a mencionar. Porque também estes micro-organismos impactam no nosso humor, na nossa disposição. Completamente. E acho que toda a gente sabe que quando os intestinos não estão a funcionar, o nosso humor também pode variar um bocadinho.
existe uma ligação muito grande entre o cérebro e o intestino, que pensávamos antes que seria unidirecional e sabemos agora que é bidirecional, até porque o nosso intestino tem 100 milhões de neurónios. É chamado um segundo cérebro, não é? Exatamente. O que é que a fez regressar a Portugal depois de 13 anos fora? Então, sempre teve nos meus planos voltar a Portugal, desde o momento em que saí para fazer o meu doutoramento em Paris. E este objetivo de voltar a fazer ciência em Portugal, contribuir para a ciência em Portugal e também inspirar as gerações futuras. E após 3 países, 2 continentes, 1 filho, chegou a altura de regressar. Obrigada, Ana Margarida Almeida, e boas descobertas para 2024. Obrigada.